Oi, gente, eu sou a Nath, eu sou professora de língua portuguesa, de literatura e de redação. Olha só, quantos de vocês já não escutaram por aí pessoas falando, eu não sei nada de português? Como não sabe? Português não é a tua língua? Claro que sabe, vou te mostrar que tu sabe. Só que a gente vem de um sistema escolar que muitas vezes nos faz acreditar que a gente não sabe língua portuguesa. Isso é um verdadeiro absurdo. Hoje eu vou te mostrar que tu sabe língua portuguesa e mais do que isso, eu vou te mostrar que a língua é a tua identidade, é a tua cultura e que tu tem que te apropriar dela, certo? A língua nunca pode ser utilizada como elemento de opressão, de exclusão, certo? Então vamos pensar no que é língua. Eu botei aqui, ó, gente, utilizada que eu tinha esquecido. E a minha letra é meio feia, mas dá pra entender. Eu vou ler pra vocês o que eu tô escrevendo. Língua é a linguagem verbal utilizada, eu tinha esquecido o verbo, por um grupo de indivíduos que constituem uma comunidade. Beleza. A língua portuguesa, ela é falada em vários lugares. Tem pelo menos 8 países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então a gente tem português em Portugal, no Brasil, tem no Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Moçambique, enfim, vários países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Aqui no Brasil, deixa eu contar pra vocês, não é só português a nossa língua oficial. A gente tem também Libras como nossa língua oficial. Então nós temos 2 línguas oficiais, Libras reconhecido como uma língua e que também configura toda uma comunidade. Nossa, a prof se cuspiu aqui, muito bom. Toda uma comunidade aí, de uma comunidade linguística, forma uma cultura. A língua, ela tem aí toda uma fundamentação histórica e ela vai nos ajudar a formar a nossa identidade enquanto nação, a nossa identidade enquanto grupo cultural, certo? Então sim, a língua, a gente tem que se apropriar da língua e a gente sabe sim a nossa língua. Não acreditem nessas falácias que fazem vocês acreditar por aí que, eu não sei nada de português. Sabe? Olha só. A língua, tem gente que diz por aí, a língua está ficando pior, porque os adolescentes falam não sei o quê. Não acredita nisso. Gente, a língua, ela muda, e ainda bem que ela muda. Se ela não mudasse, até hoje a gente ia falar vossa mercê. Não, né? Não dá. Olha só, a língua, ela vai mudando ao longo do tempo, e ela não fica melhor nem pior, ela se adapta aos nossos contextos, certo? Então a gente tem algumas variações linguísticas que são importantes que tu entenda, para que tu entenda aí alguns processos sociais. Então antes de entrar na estrutura profunda da língua, vamos pensar nisso, nessas variações. A gente tem a variação histórica, que é justamente essa variação que vai acontecendo ao longo do tempo. Olha só, lá no português, lá de outro momento se falava vossa mercê. Aí depois se transformou em vós mercê e hoje é o nosso você. E eu até brincaria que tá virando o nosso VC, né, lá da internet. Gente, então a língua mudou. Porque a língua, ela é dinâmica. Então a língua muda, a língua é viva, gente. E que bom que ela muda. A gente tem a variação regional. Gente, eu sou, assim, do Rio Grande do Sul. Só que os meus amigos daqui falam que o meu sotaque não é daqui. Eu não sei por quê. Porque eu tenho um R, às vezes, um pouquinho mais carregado. Isso é uma variação regional, porque a cidade onde eu nasci, as pessoas falam com o R um pouquinho mais carregado. Então eu falo às vezes, por quê? Perfeita! Agora eu tô forçando para vocês poderem perceber no vídeo. Mas a variação regional é justamente isso. Cada lugar tem um jeitinho diferente de falar. Isso pode ser na fonética, no som, como por exemplo, porta ou porta, certo? Então cada lugar vai falar de um jeitinho diferente. Mas também a gente pode usar algumas palavrinhas diferentes. Por exemplo, no Rio Grande do Sul se fala aipim, em outros lugares do Brasil se fala macaxeira, por exemplo. Então isso é uma variação regional e tá tudo certo. O problema é que algumas variações regionais, sobretudo de alguns lugares do norte e do nordeste, vão sofrer o que a gente chama de preconceito linguístico. Mas segura aí que eu já te falo sobre isso. A gente tem também a variação situacional. Olha só, quando eu estou falando com os meus chefes, que estão atrás da câmera e vocês não estão vendo, eu falo super formal, mais ou menos. Mas tá, super formal, teoricamente. E porque, né, é uma situação formal. Ou quando eu falo com um professor, enfim, é super formal. Mas quando eu falo com os meus amigos, sei lá, com os meus amigos, vou ficar com os meus amigos. Eu falo normalmente uma situação, é uma situação um pouco mais informal. Então eu posso usar gírias, eu posso usar, enfim, né, algumas palavras que eu não usaria num contexto mais formal. Então isso é uma situação, numa entrevista de emprego, tu não vai chegar falando gíria, ou ao menos eu espero que tu não chegue, certo?
E com os teus amigos, tu vai falar lá do teu jeitinho e tá tudo certo. E aí, gente, deixa eu te contar uma coisa. É aí que te fazem acreditar que tu não sabe língua portuguesa. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem variantes e não há certo ou errado na língua portuguesa. Há adequado e inadequado. É inadequado numa situação de, sei lá, entrevista de emprego, usar gíria. Mas não é errado em termos de língua. Sim, é inadequado. Então não falem mais, esse teu português aí é errado. Isso é preconceito linguístico. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender em quais situações a gente deve usar cada variante da língua. Numa prova eu tenho que usar aquela situação que mais se aproxima da gramática, certo? E aí vocês podem falar, mas tem gente que fala mais correto. Gente, não. Esqueçam isso. A gramática, ela não é igual à língua. Eu sou professora de língua portuguesa e eu não uso a gramática na minha língua falada. A língua falada é diferente da escrita, beleza? E por último, a variação social. Gente, essa variação, ela é também uma das variações que levam ao preconceito linguístico. Por quê? Porque a variação social, principalmente no Brasil, que é um país muito, muito, muito desigual, a gente tem algumas pessoas que são mais letradas e outras pessoas que são menos letradas. As pessoas mais letradas, em geral, tiveram, e aí vamos tomar muito cuidado com isso, porque é um processo social e estrutural da nossa sociedade, tiveram acesso a uma escolarização que, enfim, em geral, e não é sempre, trabalhou mais a gramática, tiveram acesso a um nível de escolarização. E aí a gente tem um outro grupo que, às vezes, não teve acesso a uma escolarização tão... difícil adjetivar isso, mas que não tem tanta ênfase na gramática, certo? Ou seja, temos um grupo social com maior escolarização e um grupo social com menor escolarização, beleza? E aí, é comum que a gente encontre, principalmente na língua escrita, as pessoas escrevendo alguns verbos de maneira inadequada, algumas palavras de maneira inadequada e até mesmo na língua falada. E aí que entra o preconceito linguístico. Por quê? Porque algumas pessoas já foram vítimas de preconceito linguístico ou já cometeram preconceito linguístico e nem sabem. Bati no microfone, talvez tenha dado um eco aí pra vocês, mas eu vou tomar mais cuidado. Um eco nada, né? Um barulhinho. Enfim, gente, pra terminar essa história, normalmente na variação regional e na social que vai ter preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? É tu diminuir alguém pela sua forma de falar. E aí a gente tem que reconhecer que a gente mora num país muito, muito desigual e que deu processos de escolarização muito, muito desiguais para muitas pessoas. E aí a gente tem um autor que se chama Marcos Banho, amo Marcos Banho, perfeito, e ele diz que justamente o preconceito linguístico, ele é outros preconceitos sendo ali, a gente tem outros preconceitos por trás do preconceito linguístico, que é um preconceito social, que é um preconceito racial, enfim. A língua, infelizmente, muitas vezes é utilizada para oprimir, mas a gente não vai mais fazer isso, certo? A partir de hoje, vocês já sabem que a língua, na verdade, tem variantes, e ela é adequada ou inadequada, essa variante, mas ela não é errada, e a gente nunca, nunca, nunca deve diminuir alguém pela sua forma de falar e de escrever, beleza? Gente, e aí agora vamos falar sobre as áreas de estudo da língua portuguesa. A gente vai passar por algumas delas durante as próximas aulas. A gente tem a morfologia, que estuda as palavras isoladamente. Vai ser lá o final do nosso curso, que a gente vai olhar para classes de palavras. E aí a gente tem que entender o que cada palavrinha é. Isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo. Ai, Nath, só de falar disso eu já fico nervoso. Calma que eu vou te ajudar e tu vai entender tudo tintim por tintim. Gente, fonologia já é a nossa próxima aula. É a gente estudar os sons da língua, certo? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre os sons da língua portuguesa. Depois a gente vai entrar em sintaxe. Sintaxe é o estudo, sintaxe é a parte mais difícil, é o estudo das palavras enquanto elementos de uma frase. Então a gente vai entender qual é a função de cada palavra dentro de uma frase. Ela é objeto, o que ela está fazendo ali dentro, certo? E por último, a semântica, que é a minha parte favorita, que é quando a gente estuda o sentido e o significado de uma palavra, que pode mudar de sentido, inclusive dependendo do uso. A literatura, que é o meu xodó da vida, usa muito algumas variações quanto à semântica, vai usar palavras e brincar com o seu significado, brincar com o seu sentido. Então essas são as áreas de estudo da língua portuguesa, a gente vai se centrar muito em fonologia e morfologia e um pouquinho de semântica, beleza? Então, gente, até a próxima aula, beijo grande!